Então, o beta-HCG é um hormônio que se detecta, né? É o hormônio utilizado para detecção da gravidez. A ideia inicial foi essa, né? Do nome do grupo. Do nome do grupo. Era um exame de gravidez positivo. Era uma gestação que estava pronta para nascer. A ideia era essa, sempre engravidar os processos. Independente do tema que nós escolhêssemos falar, né? Nós estaríamos sempre envolvidas intensamente, como numa gravidez. Então, está dentro da gente e a gente vai cuidar e a gente vai fazer tudo o que pode, o que deve para que nasça esse fruto. No caso, o processo, né, de criação e tudo, e espetáculo, enfim, o que fosse. E no caso, Descalça, que foi o primeiro, como um filho mesmo. Nosso encontro, ele aconteceu na FAFI, na Escola de Teatro e Dança FAFI. E naquela ocasião eu estava como professora, Lorena já estava como formanda e eu fui convidada pela coordenação da escola de dirigir o espetáculo dos formandos. Então foi meu primeiro contato com a Lorena. Eu me identifiquei muito com a forma dela criar, a atriz que ela era uma atriz muito potente, assim, muito forte, né? E eu falei, não, quero trabalhar mais com ela. E aí eu fiz o convite nessa época, né, Lu? Eu também vi, como professora nela, uma referência muito grande, né, de generosidade, de possibilidade de provocações que ela nos trazia. E era uma turma pequena já naquela época. Então eu gamei, assim, né? Falei, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual essa professora, assim, né? Ela já foi mais uma do meu coração, e em especial naquele momento de formação. Então, assim, acho que foi paixão dos dois lados. E tinha uma questão que, na época, eu era mãe recente, eu tinha uma filhinha com menos de 1 aninho, e Lorena tinha a Giovana também pequenininha, né? E a minha mãe acamada, né, de Alzheimer. Então, tinha um bebê adulto que eu tinha que cuidar e tinha um bebê criança que nós tínhamos. Eu tinha a minha, você tinha a sua. E a gente formou o Beta mais ou menos em outubro de 2007, que a gente já começou a ensaiar e seguiu. Levantar a cena, né? Levanta, levanta, levanta. Eram os levantes de cenas e temas. Como evitar a alegria de andar descalço. Essa é uma frase da Clarice Lispector. Do Búfalo? Búfalo? O conto? Eu não lembro qual era o conto. Acho que foi. Eu lembro que tinha essa frase, a gente já tinha levantado algumas cenas, a gente estava trabalhando a partir de uns textos da Clarice, de umas ideias dela. Essa frase a gente achou que tinha muito a ver, porque a gente estava sempre meio nua, sempre descalça nas nossas cenas. Essas cenas da corda que a gente fazia no início, a gente fazia só com um colã, né? Sim. Então, era essa coisa de estar livre, de estar solta, né? E a gente pensou, como evitar a alegria de andar descalça pode ser o nome do espetáculo. Só que parte da pesquisa do espetáculo era entrevistar algumas mulheres. Sim. E a gente começava a entrevista assim, como evitar a alegria de andar descalça? E aí a gente começou a descobrir que para muita gente não era uma alegria andar descalça. Exatamente. Era pra uma grande aflição, surpresa nossa, né? Que como para nós duas era muito bom, né? Tá livre, solta, né? O processo do teatro, ele propõe muito isso, né? Pé no chão, você está despido. E tá liberado, né? Tá liberado. No nosso caso, nós estávamos... Com a nossa raiz no chão, liberadas. Né? Por isso que a gente mudou o nome do espetáculo, porque o espetáculo ele começava com essas entrevistas. Essas pessoas começava falando sobre isso, aí ia falando sobre as questões femininas, né? Eram só respostas, né? O público entrava e o áudio já estava rolando com as respostas das mulheres. E nós já estávamos em cena. Isso. Porque a questão não era só o feminino, era o feminino dentro da relação entre mãe e filha. Que é um outro papo, né? E que dá muito pano para manga. Muito pano para manga. A gente teve que fazer escolhas bem difíceis, né?
Sim, do que levar para a cena. Eu, Thelma, recém-mãe, né? A Bel ainda bebê, e eu com essas questões todas, com mãe, com filha, os corpos com memórias, né? Cansados também. Então, que mulheres eram aquelas que carregavam outras mulheres? Sim. Né? E que tinham que dar conta de outras mulheres? Acabava que o nosso corpo criativo, ele estava sempre apto, entre aspas, né? Porque nem sempre a gente conseguia dar conta, a ressignificar os afetos através das cenas. Então, às vezes não tinha texto, tinha só corpo em cena. Você chegava no ensaio, né? Tinha acabado de ver sua mãe. Aí você comentava, né? Que ela estava acamada e ela estava encolhendo, que ela estava ficando pequena, ela estava voltando para uma posição fetal. Exatamente. Né? E a gente discutia muito isso, como que a coisa nasce, né? Desenvolve e depois a gente volta para o mesmo lugar. Exatamente. Né? Então isso era uma coisa assim que... muito marcante pra gente, nos nossos corpos, assim. Essa foto é muito linda, né? A gente engravidando aqui, ó. Eu engravidando dela. Aí já vem foto do espetáculo, dos sapatos. Eu saio do grupo em 2011, né? Até 2010 o Descalço estreou, a gente trabalhou o ano inteiro. 2011 também trabalhamos um pouco, Coração Delator, foi 2011. E aí eu voltei para a cena no Beta, né? Mas eu já voltei para a cena, a Lorena já sabia que eu estava me desligando, né? Que eu já estava tomando outro rumo profissional e tal. Então, 2011, né? Então, 2011. A gente ficou juntas de 2007, se for contar... 2007 a 2011. Na saída da Thelma, eu me vi, claro, emergencialmente necessitada de gente. Como criar, como seguir sem o outro, não é? E eu sempre pensava assim, não tem como colocar no jornal e falar assim, precisa-se de um ator que combine comigo em todos os aspectos. Já tínhamos, na verdade, claro, o Zé sempre foi nosso parceiro, e Buni, que é ator do Zé, também se torna aí um dos maiores que nos acompanha até hoje. Buni está em todos os processos, na luz, concebendo luz, operando luz na cena, também em cena como ator. E poder trabalhar assim com o Beta, né, e com a Lorena, que está sempre ali presente, né, é a fundadora e está em todos os projetos mesmo, né, tem que estar por estar nesse lugar. Eu acho que me ajudou muito a acreditar nesse meu trabalho e a me incentivar a produzir mais iluminação. Eu tinha feito esses trabalhos de operação de luz, né, no Beta, com o Descalço e o Coração Delator, e a Lorena me chamou para esse novo projeto, que era Menina Cão, para poder criar a luz. Ela queria muito que eu criasse a luz do espetáculo, para eu poder experimentar. Ela queria me dar esse presente, né, assim, né, vamos lá, vamos acreditando em mim, né, me dando a maior força. Eu só te digo uma coisa. Tá chegando outro neto aí. A Menina Cão, que nasce da minha literatura, do meu primeiro livro. Então, ao ter a Menina Cão como literatura, consigo desenvolver a dramaturgia. E quando desenvolvo a dramaturgia, convido outros artistas para compor, como sempre, mais uma vez, a cena com o Beta. E ganho um presente maravilhoso, que foi a presença, que continua sendo, do Thiago Moser. E o Thiago entra para fazer a Menina Cão como ator, ganha um espaço incrível fazendo a Rita Piolenta, uma criança, uma menina, rouba os nossos corações, desenvolvendo um trabalho super sensível, delicado, de um homem em cena fazendo uma criança e uma menina, e fica no Beta. A Lorena, quando ela nos chamou, e quando eu falo nos chamou a mim, a Vinícius, a todos os outros que compunham
o espetáculo, né, ela chamou com a prerrogativa de que não nos passaria personagens pré-determinados. Vamos para a sala, eu quero ver os corpos de vocês, eu quero ver o que vocês, enquanto intérpretes, propõem no processo de pesquisa para cada personagem. E ela fez a gente atravessar por todos os personagens. E aí, nesse processo, Lorena ficou de fora, né, a dramaturga e diretora, ela ficou de fora e ela foi observando o que cada corpo ia propondo. E aí ela foi muito gentilmente colocando cada pessoa no seu lugar. E a ideia primeira de Lorena era que a Rita fosse feita de fato por uma mulher, que ela ainda estava pesquisando quem seria essa outra mulher, se eu não me engano. Aí deu um clarão nessa loucura de Lorena, tão louca quanto eu. Ela falou, não, você vai fazer a Rita e também o manipulador do boneco. Você vai fazer os dois personagens nesse processo de sala, de pesquisa. Aí, quando ela bate esse martelo, a gente vai para uma etapa de aprofundamento das marcas de cada intérprete nos seus personagens. Um processo de aparar arestas e de burilação também. Pum, 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 pum. E aí, nesse sentido, foi um processo que começa às cegas. E pelo menos para mim, quando ela decide que personagens cada um fará, foi um processo de pavor, né? Porque eu não dormia, assim, meu Deus, eu vou fazer uma mulher num espetáculo infantil. Como você faz uma? Colocar um homem interpretando uma menina, né? A melhor amiga da protagonista, né? Era muito engraçado, era muito desafiador. E sobretudo desafiador para a intelectualidade infantil, né? Que é uma intelectualidade, um processo de formação do sujeito que não está muito interessado nesse binarismo que nós, enquanto adultos, vamos impondo neles. Azul é de menino, rosa é de menina, né? Então era muito legal subverter isso. Era muito legal como a menina cão, enquanto processo e depois como produto final, chacoalha a noção que a gente tem sobre o espetáculo infantil. E aí depois a gente fez o Tangerina, que aí já foi um processo bem mais curto, durante a pandemia, com poucos encontros presenciais. Eu também fiz a direção, mas uma direção também nesse lugar muito do colaborativo. Então, eu acho que eu só topei a direção porque eu tinha o Buni do meu lado o tempo inteiro, fazendo a luz, mas também me ajudando a olhar para aquilo que estava sendo feito, né? A Lorena, nesse trabalho Tangerina, ela é um solo, então a Lorena é uma atriz que é minha amiga, mas que eu conheço bem aquele corpo, eu conheço bem as possibilidades, a gente trabalhou já algumas vezes juntas, né? Como dizia minha mãe, a gente só conhece o outro jogando com o outro, e é verdade. Então o Beta me possibilita isso e torna-se uma grande marca, um lugar de chegadas e partidas, um lugar de experimentações para outros artistas também, que ora voltam, ora não voltam mais. E cada processo gera uma ligação, cada processo gera um parto diferente. Viver em cena, para mim, é viver a vida diariamente. A minha vida, ela não é desassociada do teatro. Ela não está desassociada do teatro. Tudo que eu penso no meu dia a dia, fora
os trabalhos domésticos que a gente tem que dar conta com os nossos parceiros. Ela tem o lugar da cena. Não é? A minha vida ela está o tempo inteiro conectada, seja com a escrita, seja com a dramaturgia, né, para o teatro, a literatura. Então eu me sinto obrigatoriamente da cena o tempo inteiro. E às vezes isso traz um certo sufocamento, não é? Porque nem todo momento a gente pode produzir, nem todo momento a gente consegue passar num projeto, e ainda assim quando não passa, faz sem grana. Também é uma característica do Beta, a gente busca parcerias não só quando é aprovado em edital, mas também quando tem interesse em levantar muito algo e falar sobre aquilo, e as pessoas se achegam. Não sei porquê, mas se achegam, né? Claro, percebe quanto que o Beta, ele me parece que dentro dessa questão do que é um grupo, ele está fora desse padrão. Inclusive eu escutei, e foi bem doloroso na época, de alguém que chegou logo à saída de Thelma e me disse: você não é um grupo mais, porque você está só. E isso foi assim, sabe, dentro de mim com muita... Foi doloroso escutar isso, me fez repensar muito, seguir ou não seguir, se eu não sou grupo mais. Não, mas espera aí, eu trabalho com as pessoas trabalham comigo, formamos grupos. Então eu sou um grupo que forma o tempo inteiro novos grupos, novas possibilidades. Deixei de lado. Foi bom ter escutado, porque a gente reflete, né? Eu não precisava.